Bom galera, como prometido eu customizei o meu Bumblebee com tinta óleo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado, vou falar um pouco do processo que eu utilizei para a pintura e também vou mostrar um antes e depois, diga-se de passagem. Então se liga aí! Fala galera, beleza? Aqui é o Phelps com mais um vídeo no canal. Você que está chegando agora, clica no botão de se inscrever junto com o sininho para você ficar ligado quando tiver vídeo novo por aqui. E também clica no joinha para apoiar o canal, porque eu sei que você vai curtir esse vídeo aqui. E tem muito mais por vir, hein? Obrigado de coração, tamo junto galera. Bom, aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí tudo que eu utilizei para fazer a customização do meu Bumblebee, né? Então, temos aqui pincéis, tinta óleo, duas canetas, diluente e também um verniz. Eu vou explicar cada um deles, começando pelas tintas aqui. São duas tintas a óleo da Acrylex. Eu utilizei o preto e o sombra queimada, né? Mas por que os dois? Porque assim, se você utilizar o preto, vai dar uma impressão muito mentirosa, né? Fica uma coisa bem artificial. Agora, o sombra queimada, ele já deixa uma impressão um pouco mais de sujeira, né? Na peça, né? Aliás, é um Transformers, então ele está sempre sujo. Mas, enfim. Mas agora, por que eu utilizei o preto junto? Se eu quiser dar uma escurecida de leve, né, no sombra queimada, eu consigo. O processo que eu fiz, eu utilizei a sombra queimada primeiro e depois eu misturei o preto para intensificar a cor do sombra queimada. Então ele acabou ficando um marrom um pouco mais escuro do que ele já é. E isso deu os resultados que eu queria. Bom, eu tenho aqui também, vamos lá, para os diluentes, né? Então, temos, também são da Acrylex, né? Tem aqui o Mineral Spirits e também o EcoSolve. A diferença entre os dois é que, bom, o Mineral Spirits ele tem um cheiro muito forte, é bem forte mesmo. E o EcoSolve ele tem um cheiro um pouco mais agradável, né? Um cheiro mais de citronela, uma coisa cítrica, né? Lembra muito um pouco de laranja, né? Mais ou menos. Então, eu utilizei o EcoSolve, vocês podem ver aqui, cadê? Ele está até um pouco mais vazio, né? Tá quase acabando por sinal. E o Mineral Spirits ele tá bem cheio. Vou deixar ele aqui de lado. Eu usei o EcoSolve medida a olho mesmo. Coloquei um tantinho assim, num copo descartável. E fui pegando um pouco de tinta. Deixa eu pegar aqui. Mais ou menos do tamanho da ponta do pincel aqui, né? Então eu espremi a bisnaga aqui da tinta, né? Até sair mais ou menos um tamanho desse tipo aqui assim. E coloquei no copinho. E aí o que eu fiz? Eu misturei junto com o diluente para fazer o primeiro processo da customização que eu usei, que foi o Panel Line, né? O Panel Line eu utilizei, vocês estão vendo aqui que são dois pincéis, né? Um com a ponta mais grossa e um com a ponta mais fininha. Que isso aqui é para quê? O Panel Line, eu utilizei a técnica para preencher pequenos sulcos que tem na figura, né? Como por exemplo essa partezinha aqui do peitoral dele aqui, né, que é do Fusca, tá vendo que tem umas linhas aqui, que aqui era tudo amarelo, então eu utilizei o Panel Line para preencher pequenas linhas na superfície de um kit, né, ou de um action figure também, tanto faz, mas eu utilizei essa técnica para dar um preenchimento melhor, né, e por isso eu tive que diluir a tinta, né, que ela estava bem aguada mesmo, né, ela ficou tipo uma água suja. E aí eu fui passando aqui o pincel, né, na superfície. Perdão por não ter gravado isso, porque foi a minha primeira vez que eu fiz essa customização, então eu queria fazer bem com calma e tal. Agora que eu já sei como fazer, quem sabe eu não trago mais vídeos aí para vocês de customização com tinta óleo, né? Eu acho que vocês vão gostar. Mas enfim, eu molhei o pincel com a tinta óleo no diluente e fui passando, e a tinta vai escorrendo sozinha aqui por esses sulcos aqui dentro do kit. E esse foi o primeiro processo que eu utilizei. E eu esperei mais ou menos uma hora para poder fazer o segundo processo, que é o wash. O wash já é uma técnica um pouco mais agressiva, digamos assim, né? O wash, além de complementar a técnica do Panel Line que eu utilizei, ele também dá um tom de digamos assim, uma pigmentação, né? Então ele faz uma pigmentação porque ele muda um pouco da tonalidade, né? Então o que eu fiz? Eu passei a tinta óleo, usei a tinta óleo
a sombra queimada, só que eu usei ela com uma espessura bem maior, né? Eu não diluí nada da tinta óleo para fazer a técnica de wash. Eu simplesmente coloquei no guardanapo para absorver um pouco do óleo da tinta e comecei a passar aqui no Bumblebee inteiro, em tudo mesmo. Cara, alguns vão achar que eu sou louco, né? Mas olha, ó, não aconteceu nada. Isso porque trabalhar com tinta óleo é muito bom, cara. A tinta óleo demora muito tempo para secar. Então você tem essa vantagem de enquanto ela seca, você consegue remover alguma coisa que você borrou ou errou, por exemplo. Eu passei nele todo. E aí depois eu deixei a tinta secando um pouquinho, né? Mas não secando, é só ela concentrar bastante. E depois com algodão mesmo, sem passar nenhum outro produto, eu fui limpando ele, né? Também eu limpei só o que eu quis, porque como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que aqui tá um pouquinho mais, um leve sombreamento, né? Como se fosse uma sujeirinha. Aqui também, ó, dentro nessa parte aqui do Fusca, né? No para-choque. Outro exemplo que foi legal, aqui, ó, na sola do pé, vocês estão vendo? Aqui eu deixei ele bem sujo mesmo, não limpei quase nada, justamente porque é a sola do pé, né? Ele pisa por aí, então eu quis deixar ele bem sujinho mesmo. Então tem coisas que eu não limpei totalmente. Aqui, por exemplo, ó, eu deixei ele bem escuro, tá? Eu fui fazendo os detalhes dele aqui conforme eu ia passando o algodão, né? Então, esses são os dois processos que eu utilizei. Porém, ainda não acabou, né? Porque eu precisava pintar alguns detalhes que ele não veio. Então, é o seguinte, ó. Deixa a câmera focar para me ajudar, né? Vocês estão vendo essas duas linhas prateadas aqui, ó? Tá vendo? Bem na parte do Fusca. Essas partes aqui, elas não eram pintadas, né? Vocês vão ver um comparativo depois que eu tenho fotos dele de quando ele não tinha sido pintado ainda. Essas linhas aqui, elas não eram pintadas, tá? Ela era amarelo. E também esses detalhes aqui na parte da canela e do joelho também não eram nessa cor cromada, né? Então, aqui atrás também não. Então, eu utilizei, ó, aqui também. Eu utilizei essas duas canetas aqui. A caneta Molotow, Liquid Chrome, né? Elas têm um efeito espelhado na cor prata. E eu usei duas medidas, né? Eu usei a caneta de ponta de 1 mm e a de 2 mm, né? A de 1 mm ela é bem fininha, justamente para preencher aquelas linhas um pouquinho mais finas, né? Eu utilizei essa aqui. E essa outra aqui, que ela tem uma ponta um pouco mais grossa, eu usei ela para fazer a customização do logo dos Autobots, ó. Vocês estão vendo aí, né? Só que ele não ficou exatamente espelhado porque eu passei o verniz depois, né? O verniz acetinado, semi-brilho. Se eu tivesse passado o verniz brilhante, talvez teria ficado espelhado, né? Ele ia dar um efeito bem... Tem um reflexo aqui bem maneiro. Mas ele ficou do jeito que eu queria. Eu queria ele meio semi-brilho, né? Meio quase fosco. Então ficou assim. A base não cheguei a pintar, tá? Ainda não. Quem sabe? Mas o logo eu quis deixar ele desse jeito. E por último, o verniz, né? Também o verniz da Acrylex. Aqui é o semi-brilho, né? Ou melhor, acetinado. Eu utilizei o verniz para selar a pintura no Bumblebee e também para proteger essa mesma pintura, né? Porque quando você passa o verniz, a pintura não sai. Então ela sela toda a pintura que você fez e também vai proteger de sujeiras, né? Se bem que ele parece estar bem sujinho aqui. Mas enfim, muito cuidado para trabalhar com verniz, tá? Porque assim, se você erra na hora de aplicar, é muito difícil você remover da forma correta. Você pode acabar fazendo besteira, né? Então, para você não correr o risco de estragar o seu kit, assiste os vídeos sobre a aplicação de verniz, né, corretamente. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa bacana com esse tipo de coisa, né? Porém, as pessoas recomendam muito utilizar o verniz no aerógrafo, né? Aquela pistolinha que você vai customizando o seu kit, né? Ou qualquer outra coisa que você queira. Então, muita gente gosta de utilizar porque ele é um pouco mais preciso do que simplesmente o sistema de spray da latinha aqui, né? Mas é o seguinte... tinta óleo, galera, se vocês quiserem fazer customização com tinta óleo, é bem tranquilo, tá? É um material bem gostoso para trabalhar. E no meu próximo kit que eu vou pegar,
que vai ser o do Cliff Jumper, eu pretendo trazer ele aqui pro canal. E eu tô achando que eu vou gravar a customização deles aqui pra vocês verem. O que vocês acham? Gostariam de ver? É o seguinte, galera. Vocês estão vendo como o Bumblebee ficou, ó. Tá? Mas vocês só vão conseguir ver mais detalhes depois que eu colocar as fotos dele do antes e depois, né? Então é o seguinte, galera. Desde já peço a colaboração de vocês aí, né? Se inscrever no canal. Eu vou deixar aí algumas fotos do antes e do depois de comparativo para vocês darem uma olhada, beleza? Eu vou ficando por aqui. Curtam as fotos. E qualquer dúvida, só chamar aí nos comentários, beleza? Grande abraço, galera. Fui!